Olá malta e sejam bem-vindos a um novo vídeo. Então, eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Hoje é quarta-feira e eu na próxima segunda já começo as aulas e estou assim um bocado nervosa, mas pronto. Provavelmente quando eu publicar este vídeo já vamos estar em aulas e já vai ter passado o meu nervosismo, mas eu aproveitei então esta última semana para ler um livro e é mesmo esse livro que eu vos trago hoje. Portanto, se gostarem deste tipo de vídeo, continuem a ver. Portanto, o livro do qual eu vou vos falar hoje é este livro aqui, Raparigas Como Nós, escrito por Helena Magalhães. E malta, vocês vão me crucificar pela minha opinião, mas eu fiquei desiludida com este livro, tipo mesmo, mas nós já vamos falar sobre isso. Vamos primeiro analisar a capa, que é bastante simples, e depois vamos passar para o resumo do livro e depois para a minha opinião. Portanto, como vocês podem ver, eu gosto bastante da cor desta capa, gostei muito da escolha das cores, acho que fica muito simples e por causa da cor nós sentimos logo que esta história se passa no verão e eu gostei imenso. Tem aqui uns dois pezitos, tem aqui outra rapariga e pronto. Depois de atrás temos um resumo, um mini resumo do livro. Depois temos aqui a Helena e as informações dela. Capas simples conquistam um bocado o meu coração, portanto eu gostei imenso. Depois, em relação ao interior do livro, nós temos 5 partes. Temos a primeira parte que se passa em 2004. Temos a segunda parte que se passa em 1999, a terceira parte volta a 2004, depois temos a quarta parte que se passa em Madrid e por fim voltamos à quinta parte, que é depois de Madrid. Então, falando agora do resumo deste livro. Esta história é a história da Isabel, que é uma adolescente com 17 anos, que nunca encontrou verdadeiramente o amor, porque quando ela tinha 14 anos ela tinha uma crush no liceu e, portanto, essa crush, que era o Simão, acabou por lhe despedaçar o coração e então ela recusa-se a ter mais relações e também ela sente que a cada vez que ela conhece um rapaz, ela compara-o ao Simão e, portanto, acaba por se desinteressar muito rapidamente porque nenhum rapaz consegue chegar aos calcanhares dele e pronto. Portanto, numa noite de verão, ela e a amiga dela, que é a Alice, vão para uma discoteca porque a Alice vai ter com o namorado e o namorado da Alice, que é o Ventura, diz à Isabel que quer lhe apresentar um amigo, que é o Afonso, que depois nós vamos conhecer, e portanto a Isabel e o Afonso acabam por gostar muito um do outro e depois já há muitas peripécias e então ele torna-se o grande amor dela. Só que depois acontecem umas coisas, eles separam-se e, portanto, a Isabel volta a entrar num estado de vegetal mesmo. Ela não sai de casa, está triste, como sei lá o quê, sente que nunca mais vai conseguir ser feliz e tudo isso. Mas depois o passado volta e ela sente que há uma luz ao fundo do túnel. Só que por vezes o passado só serve para isso mesmo, para ficar no passado. Há assim umas peripécias e ela depois vai-se a perceber que provavelmente ela deveria era olhar para a frente e continuar a viver a vida dela e deixar de se iludir com ideias ou imagens que ela própria criou sobre o passado dela. Eu não sei se expliquei bem este livro, peço desculpa se não expliquei, mas vamos passar então para a minha opinião. Então, malta, eu não sei se vocês têm Goodreads, mas eu antes de comprar este livro eu fiquei, ok, vou ver as opiniões do Goodreads e ele estava classificado com 4.45, acho eu, pronto. E 4.45 é um rating muito alto, estão a ver? E então eu comprei-o, até porque durante o verão inteiro eu fartei-me de ouvir boas coisas sobre este livro, a dizer que tinha sido o melhor livro que já leram, a dizer que o livro era excelente e eu não estou de acordo, malta. Eu vou ser crucificada, mas pronto. Eu gostei do livro,
Gostei bastante de comprar o livro, porque sinto que apoiei uma autora portuguesa e ela teve muita coragem em escrever um young adult, não é? Porque é difícil na literatura portuguesa, tipo, eu acho que nós não temos, que este é o primeiro, estão a ver? Portanto, eu gostei bastante disso, desde este verão que sinto que nós temos de começar a apoiar os autores portugueses, estão a ver? E portanto, eu gostei da história, mas não sinto que isto seja um 5 estrelas, como a maior parte das pessoas dizem. E portanto, vou-vos explicar então o porquê de eu não ter gostado assim tanto deste livro. Portanto, o livro lê-se bastante rápido. Eu li o livro em 2-3 dias. A escrita, pronto, lê-se muito rápido, é muito fácil de ler e tudo isso. Eu vou ser tão crucificada. Portanto, a Isabelle enervou-me bastante, porque pronto, ela tem 17 anos e eu se calhar não me relacionei muito com aquilo que ela vive. É claro que eu já tive milhentas crushes no secundário, histórias também assim icónicas, pronto, mas calma, eu não sei explicar. Ela enervou-me porque ela passava páginas e páginas a falar da mesma coisa. E tipo, eu entendo, porque até eu às vezes repito muitas coisas que digo, mas é tão chato, tão chato nós estarmos a ler uma coisa aqui e depois tipo continuar a levar com aquilo durante páginas e páginas, tipo chega, estão a ver? E então eu fiquei assim um bocado, ok? Mas forcei-me a ler, estão a ver? Portanto, eu queria mesmo ler este livro, porque eu queria perceber o que é que as pessoas viram neste livro e acharam que era espetacular. Pronto. Ai, eu estou sempre bué da má. Peço desculpa. Mas é tipo a minha opinião. Pronto. Depois, havia momentos, por exemplo, em que ela estava com a Alice e com outra pessoa. E ela estava a desabafar, não sei o quê, do Afonso ou do Simão, tararara. E depois o rapaz ou a rapariga estava a aconselhá-la a dizer: tens de continuar em frente, não baixes os braços, tararara. E ela chega: olha, porquê que acabaste com aquela? E eu fiquei: o quê? Tipo, estão a perceber aquilo que eu quero dizer? As pessoas estavam-lhe a dar apoio e ela perguntou uma coisa bué da random. E então eu fiquei: what? Que raio de pergunta foi essa? Depois, no geral eu gostei bastante da história, gostei do facto de nós voltarmos a 1994, que é quando ela conhece a grande crush dela, e foi giro ler sobre isso tudo, eu adorei, fez-me voltar também um bocado atrás na vida e ver-me um bocado naquilo que ela sentia, não é? A Helena Magalhães aborda muitos assuntos, como por exemplo a morte, as drogas, o álcool, o sexo. Pronto, e essas coisas que na adolescência agora se faz e já se fez e pronto. Eu nunca vivi nesse ambiente de álcool e sexo e drogas e isso tudo, estão a ver? Eu sinto que o fim já era de prever, não é? Porque ela prepara-nos, acho, para isso e portanto eu fiquei, ok, tipo, estão a perceber? Pronto, foi difícil, eu li muito rápido. Só que nas últimas páginas ela estava ali, sempre na mesma lenga-lenga, a dizer sempre a mesma coisa. E eu, malta, eu nunca salto parágrafos no livro. Eu tento sempre ler todas as páginas, todas as letras, todas as linhas. Mas eu já estava tão cansada de estar sempre a ouvi-la repetir a mesma coisa que eu saltei linhas, malta. Como é que é possível? Eu só queria que o livro acabasse, porque o facto dela estar sempre a repetir a mesma coisa já me estava a cansar um bocado. Portanto, Mas no meio de tanta coisa má, há imensas coisas boas. Eu adorei a construção das personagens, apesar da Isabel ser uma chata. Eu sinto que ela cresceu muito e nós vamos sentir isso ao longo do livro, porque ela no início do livro tem uma opinião acerca de uma coisa e depois nós vamos ver a transformação dessa opinião e vamos ver a Isabela crescer. E eu adorei ver isso, gostei bastante das outras personagens, adorei o Afonso, o Simão. Tipo, o Simão é aquele tipo adulto que quer ser adolescente outra vez, estão a ver? Portanto, eu não gosto muito disso porque eu acho que chega um momento em que nós temos de crescer e, portanto, ele enervou-me um bocado. Gostei bastante do Afonso, a Alice é muito querida e gostei muito também de ver
o ponto de vista dela, tipo a nível das relações e tudo isso. No início da história ela namora com o Ventura e eu gosto bastante do facto dela se ir apercebendo das coisas, estão a ver? Eu adoro isso. Depois, como eu não sou de Lisboa, a maior parte dos sítios que a Helena falava aqui no livro eu não sabia o que é que era. Portanto, mas gostei bastante das descrições, gostei bastante do facto dela manter uma rotina. Por exemplo, quando a Isabel estava com o Afonso, eles tinham aquela rotina e eu adorei ler sobre os momentos que eles passam juntos. Acho que foram os meus momentos favoritos no livro. Eu gostei bastante da forma como a relação deles evolui, estão a ver? Eu gostei do livro, aconselho este livro a todas as pessoas, porque nós temos de apoiar os escritores portugueses, mas não vão com expectativas muito altas, porque eu acho que as pessoas adoraram este livro não foi pela história em si, foi mais pelas memórias que o livro lhes trazia, estão a ver? Tipo, eu lia partes e pensava, eu lembrei-me agora daquela vez em que eu escorreguei à frente da creche, tipo, what the f... Eu acho que o facto deste livro nos levar a ser nostálgicos e a pensar na nossa infância, na nossa adolescência e tudo isso, foi isso que levou as pessoas a adorar este livro e a dar-lhe tanto hype. Eu não estou a dizer que o livro é mau, não estou a dizer isso, eu não sou escritora e nem sei qual é o trabalho que escrever um livro dá, mas por todo aquele wow que o livro teve, eu estava à espera de mais. Portanto, Mas, malta, esta história é muito fofa, eu gostei bastante e eu aconselho a toda a gente a ler. Pronto, é isto. Espero não ter desiludido ninguém, porque, pronto, é a minha opinião e eu gostei do livro, mas não foi aquela coisa que toda a gente sentiu. E eu acho que também não tenho de pedir desculpa por não ter sentido as coisas que as outras pessoas sentiram. Eu simplesmente estou a dar a minha opinião para aconselhar as pessoas da melhor forma e da forma que eu senti. Pronto. É isto, malta. Se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de darem um grande like, que é para eu saber que vocês gostaram. Não se esqueçam também de comentar, de dizer se concordam comigo, se não concordam, eu vou ler tudo. E, por favor, não sejam mauzinhos, é só a minha opinião. Se são novos por aqui, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho das notificações. E nós vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!